Bom dia, boa tarde, boa noite, queridas pessoas que assistem esse canal, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser uma análise de filme, de série, de uma minissérie chamada Bebê Rena. E isso é uma coisa nova aqui no canal, tipo, trazer filmes, séries, jogos e analisar no sentido mais psicológico, mais filosófico. E faz um tempinho que eu queria fazer isso, então vamos fazer isso, vamos lá. Porque eu não sou psicóloga formada, eu só gosto de analisar as coisas um pouquinho mais. Eu sei que eu tô atrasada, meio atrasada pra Bebê Rena, porque foi lançado há, tipo, um ano atrás. Foi lançado dia 11 de abril de 2024 na Netflix, tá disponível na Netflix ainda. E, cara, eu só assisti recentemente, porque eu não sabia da existência dessa minissérie antes. E, meu Deus, que experiência maluca! E agoniante. Esse vídeo, obviamente, tem spoilers, então decida agora se você quer ver antes e assistir esse vídeo depois, eu recomendo. Ok, mas ele é pesado, sabe? E fala basicamente sobre o Donnie. Donnie é um. Ele queria ser um comediante e daí ele se mudou para o Reino Unido. Ele é escocês, se mudou para o Reino Unido para ter mais oportunidades, para ver se ele conseguia ter mais trabalhos como comediante. Ele participava de competições de comédia, se elevar na carreira. Mas acabou que deu tudo errado, ele não conseguiu emprego e mais nada e começou a trabalhar num bar. E ele agora mora com a sogra dele, a ex-sogra dele, inclusive. E daí ele trabalha num bar e daí num dia aleatório uma mulher chega muito abalada no bar e como ele percebe que ela tá abalada, ele oferece uma xícara de chá pra ela por conta da casa. E aí a mulher, nossa, a mulher se chama Marta e ela é a stalker. Né? Eu não falei que se trata de um stalker. A Marta fica obcecada com o Doni. Ela fala que ela é advogada e trabalha com gente famosa. Ela começa a ir todo dia no bar, pedir uma Coca Zero e falar assim como a vida dela é ocupada e como ela tem coisa pra fazer, mas ela ficou o dia inteiro no bar falando com o Doni, elogiando o Doni, falando: "Nossa, você é tão másculo, você é tão bonito, você é tão engraçado". E os dois são pessoas muito mentalmente estáveis. Principalmente a Marta, mas o Doni também é muito mentalmente estável, como a gente vai ver pelos episódios seguintes. E nos primeiros episódios que você vê a coisa do Stalker dela começar a ficar cada vez mais obcecada e procurar mais coisas sobre ele, achar o e-mail dele, achar tudo de pessoal dele, você pensa assim, cara, por que, que ele não faz alguma coisa? Tipo, você vê a série e você fica, cara, se mexe, olha o que ela tá fazendo. Com a vinda dos episódios, você vai percebendo o porquê. E você começa a perceber, gente, essa minissérie fala sobre pessoas humanas, são seres humanos que estão passando por isso, sabe? Não é vilão e não é mocinho. A Marta não é o vilão, e o Donnie não é o mocinho. Os dois são seres humanos que estão passando por problemas. Tem coisas além disso. E sabe quando você faz alguma coisa e você fica pensando, cara, por que que eu fiz aquilo? Por que que eu. Ah, sabe? Você é humano, você erra, é normal errar. E daí a gente vê essas minisséries e a gente fica pensando, cara, por que, que ele não fez isso? Era só ter feito isso. Mas a gente também teria errado. Porque assim como a gente é ser humano, como retrato nas séries, também são seres humanos. Também estão passando por problemas. E essa minissérie fala sobre relato real. Relato real do Richard Gere. E o Richard Gere é o ator principal. Ele tá atuando como principal do relato que ele mesmo passou. E eu acho isso, cara, imagina que pesado deve ser você atuar, refazer tudo aquilo que você sentiu na pele de novo e ter essa coragem de ser, de mostrar assim pro mundo. É isso uma das coisas que eu também achei sensacional. E essa série lida com muitas coisas de masculinidade, de não querer se mostrar frágil, de querer aprovação, de querer aprovação masculina, inclusive. Porque o negócio do Stalker começa a ser pior quando eles
começam a fazer piadas, ei, você aí fica falando com a Marta o tempo todo, os colegas de trabalho dele falavam assim, "Ei, você fica falando com a Marta o tempo todo, será que vocês não estão tendo alguma coisa, né, e tal. E daí o Doni, ele fala assim, ah, é, haha, é Marta, você é muito gostosa, vamos lá pra casa, haha, e daí todo mundo ri, menos a Marta, que ela fica séria, ela leva a sério. Sabe, ele fez a piadinha só pra se encaixar, só pra ter a aprovação dos amigos hétero top dele. Mas ele não queria. Eu tô chegando a me perder, porque é muita informação. E essa série é muito. Gente, é uma experiência tão. A cada episódio que passa, você fica se contorcendo, assim, meu Deus, que desconfortável. Por que, que ele não faz isso? Porque, meu Deus do céu. Tem os episódios que daí a gente entende por que, que o Donnie não tava fazendo alguma coisa sobre o Stalker. No começo do episódio 1, mostra ele indo pra polícia, indo denunciar a Marta. Né, antes de explicar tudo que aconteceu pra trás. O policial pergunta, ei, se tá acontecendo isso há um tempão, por que, que você não fez isso antes? Por que você não denunciou antes? Ele fica pensando, por que, que eu não fiz isso antes? Daí mostra o flashback da vida dele. Basicamente, o Donnie, ele queria ser comediante, né? O amor da vida dele é a comédia. Basicamente, fazer stand-up em bares. E daí, um dia, ele conheceu um roteirista famoso lá. E esse roteirista prometeu assim pra ele: cara, você tem muito potencial, vem trabalhar comigo, fazer uma série nova, tal, que eu tô planejando. Acho que você pode me ajudar e eu te ajudo a melhorar teu stand-up. E você vem lá pra casa, não sei o que, daí tá, uau! Nossa, esse roteirista super famoso quer me ajudar, que legal, que incrível. Eu vou ir com ele, claro. E daí eles começam a conversar cada vez mais, eles viram super amigos. Então, poxa, por que você não vem lá pra casa? Vamos fazer um roteiro juntos? O Donnie chega lá todo animado, querendo mostrar a ideia da série que ele teve, que era de boxe lá, não importa. Eles falam, que legal, fiz um roteiro pra você, roteirista famoso, por favor, olhe, roteiro. Daí o roteirista olha pra ele, ei, você quer fazer drogas? Deu Donnie, o quê? Drogas? Por quê? Não, se você quiser trabalhar comigo, você precisa usar drogas, só pra uma amizade, né? Adivinha o que acontece? Ele é abusado, Donnie é abusado. E ele acha que ele precisa voltar todo dia pra casa do roteirista, porque só assim ele vai conseguir fama, só assim ele vai conseguir com que as pessoas vejam ele. E ele sabe que ele foi abusado. Ele fica doidão, ele perde a consciência, é claro, mas ele percebe que ele foi abusado. E ele fica muito mal. Mas ele volta porque ele acha que só assim ele vai conseguir a fama. E machuca muito, machuca muito. Um surto que ele teve lá, que ele conseguiu se afastar totalmente do roteirista. Só que o abuso deixou uma marca muito forte nele, que ele começou a questionar toda a sexualidade dele, de quem ele era como pessoa, a masculinidade dele, se ele começou a mudar de sexualidade, ou se ele já era assim há muito tempo, sabe? E mexe muito com a masculinidade também. Será que eu sou menos homem por ter sido abusado? Ele se sente muito frágil como homem, muito vulnerável, muito aberto. E daí o que a Marta tem a ver com isso? Que a Marta enxerga ele do jeito que ele quer ser visto. Por isso que ele não expulsou a Marta, por isso que ele não deixou ela pra longe. Cada vez que piora a situação, parece que ele piora também junto. Ele faz eles se aproximarem mais e piora e vai formando uma bola de neve. E daí a Marta consegue achar o Facebook do Donnie e ele aceita a solicitação de amizade. Por quê? Porque ele consegue. Ele vê a Marta, vê ele do jeito que ele quer ser visto. Um homem engraçado, um homem másculo, um homem forte. Tudo aquilo. Ele tem benefícios do stalker. Mesmo que ele não goste de ser stalkeado, ele ao mesmo tempo gosta. Sabe? E é confuso, e é ruim, é horrível. Daí na psicologia tem um negócio que explica por que pessoas que sofrem abuso ainda voltam
não se desligam totalmente do abusador, porque de certa forma eles ainda têm algum benefício, seja ele por como o Donnie gosta de ser visto pela Marta, ou sei lá, o abusador paga as contas, ou algo assim, entende? Sempre tem algo. E também tem um negócio de que os lados bons sempre vencem os lados ruins. Tipo, você pensar em algo, não, mas essa pessoa me tratou mal, não sei o quê. Ah, não, mas ela foi legal comigo aquela vez, então eu vou esquecer tudo aquilo de ruim e vou levar só o bom. Por que o nosso cérebro é assim? Eu não entendo. Eu não gosto disso também. E essa série retrata isso muito bem. Ele começa a gostar de uma mulher trans que ele conhece num aplicativo. Um site, na verdade, de namoro de pessoas trans. E daí, porque ele tem muita vergonha de admitir que ele gosta de pessoas trans, eles começam a sair nas escondidas. E daí, por causa da Marta, ele tem que tomar cuidado pra Marta não descobrir do rolinho que ele tá tendo. Terry. A mulher se chama Terry. E daí ele fica, ai meu Deus, mas daí deu merda do mesmo jeito. E a Marta descobre sobre a Terry. E daí, no dia, a Marta surta porque o Donnie tá saindo com a Terry e daí ela arranca os cabelos da Terry, dá uma porrada e eles brigam. E a Terry, inclusive, fato aleatório, a Terry é psicóloga. E daí ela quer conversar com a Marta, tipo, não, mas a Marta é muito maluca, mas a gente consegue. Ela é uma mulher estável, mas eu sou psicóloga, eu consigo ajudar ela. Não, não consegue. Ela é um ser humano também. E um ser humano estável que quer a atenção de outras pessoas. E ela quer achar alguém pra se confortar. É muitas camadas. Essa série tem muitas camadas que você fica maluco. Tipo, cara. E é a realidade. E outro fato que te deixa mais maluca ainda é que a Marta, de fato, ela era advogada. Só que ela foi demitida do trabalho dela porque ela stalkeou o filho do chefe dela, eu acho. E daí ela foi demitida. Ela foi quase. Eu não sei se ela foi presa ou não. Mas acho que ela foi presa. Sim, ela foi presa. E mesmo o Donnie, sabendo disso, ele continua falando com ela. Sabe, você vê o quanto um trauma afeta as decisões futuras que uma pessoa vai ter, sabe? Como isso vai afetar toda a vida dela. Deixa eu explicar porque ele ainda mora com a sogra. Com a ex-sogra, na verdade. Ele sofreu do roteirista, ele ficou muito mal, ele não conseguiu dar mais atenção pra namorada sexualmente, né? E a namorada ficou muito abalada, tipo, poxa, cara, se não me dá mais atenção, você tá toda aí esquisito, estranho, eu vou embora, tá? Tchau. E daí, como ele não tinha dinheiro, lugar pra morar, um comediante falido, a mãe dele ficou com dó, tipo, ah, não, eu vou, deixa aí, pode morar comigo, fica tranquilo, te ajudo aí, você me ajuda com as casas, assim, não sei o quê. Daí tá morando, assim. Ele fica muito abalado com isso. E acontece a mesma coisa com a Terry depois de muito tempo, né? Que ele fica, bah, eu não tô conseguindo dar atenção pra Terry. Tipo, eles conseguem ter um relacionamento, né? Só que ele, pá, eu não tô conseguindo dar atenção pra Terry. E da Terry fica muito abalada, tipo, será que o problema sou eu? Será que o fato de ser uma mulher trans não deixa ele excitado? Será que o problema sou eu? Será que eu não sou feminino bastante? Isso afeta outra coisa. Outra coisa aleatória é sobre a atriz que faz a Marta, a Jessica Gunny. Ela é incrível. Ela é incrível. A atuação dela é incrível. Você sente tanta raiva dela, tanta raiva, que dá pra você. Dá vontade de você pular dentro da minissérie e chutar a Marta dentro do rio. Porque ela é insuportável. Ela te dá muita agonia. Te dá um negócio, um revestrez. Uma premiação, acho que ela ganhou. E com toda. Parabéns! Parabéns, porque ela é incrível. E o Richard também. E tem um monólogo do Richard que depois, né, ele perdeu a Terry porque ele não tava conseguindo dar atenção. Porque todo o negócio da Marta, que ele ficou aflito, que ele não conseguia denunciar pra polícia direito o que estava acontecendo, porque ainda ele queria um pouco da Marta, ao mesmo tempo não queria. Tudo isso deixou a mente abalada, ele não conseguiu falar
E daí a Marta trouxe problema pra casa da ex-sogra, e a ex-sogra expulsou ele de casa e ele teve que morar com os ex-colegas de teatro que ele fazia antes. E daí ele perdeu comédia, ele perdeu namorada, ele perdeu tudo, casa, tudo. E daí ele foi fazer um show de comédia e ele não conseguiu fazer, ninguém ria das piadas dele. Porque ele é muito ruim, obviamente. Ele sentou lá e, gente, eu vou desabafar aqui. E daí ele fala o monólogo dele. E é incrível. É cinema. Quando ele fala sobre a Terry, que ele falava assim, cara, eu amava a Terry. Eu amava a Terry com todo o meu coração. Ela é uma mulher que me deixou mais feliz do mundo, assim. Mas se tem uma coisa que eu amava mais que a Terry, é me odiar. Pum! Ele ama se odiar. Ele acha que ele merece porque ele não foi uma pessoa boa. Isso afeta muito, sabe? A pessoa que tava na plateia filma o monólogo dele, que ele falou assim no palco, que ia fazer comédia, daí virou um monólogo, filma e daí posta na internet e ele viraliza. E daí ele, uau, uau, parabéns, pessoa que. Ele falou tudo, assim, tudo que ele tinha que falar, falou do abuso, falou da Stalker lá. E, cara, ele viraliza e ele fica, bah, uau, eu consegui o que eu sempre quis. Daí as pessoas falam, nossa, que coragem que você tem, né, de falar isso, não sei o quê. E essa felicidade dura pouco, porque a Marta começa a perseguir os pais também do Doni. E, meu Deus, e daí ele vai lá primeiro, chega nos pais primeiro pra falar, ai, tá tendo aquela mulher que tá me stalkeando, por favor, toma cuidado com ela. E daí o Doni também fala do abuso que ele sofreu, ele fala assim, eu sofri um abuso e eu tive medo de contar pra vocês, porque eu achei que vocês iam me achar menos homem. E daí o pai fica com uma cara bem séria assim e fala pra ele, se eu fosse abusado, você acharia que eu seria menos homem? Eu tô falando bem superficial, sabe? Porque tem muitos detalhes, e eu não consigo lembrar de tudo e eu não consigo falar de tudo. Resumidamente, ele consegue fazer com que a Marta seja presa, só que depois que a Marta é presa, ele fica obcecado com a Marta. E ele tenta entender a Marta e entender tudo que passou. E daí, durante todo o processo de Stalker, ela mandava muitos e-mails, e depois que ela conseguiu o número dele, mandava muitos áudios de voz, muitas coisas, xingando, elogiando. Ele começa a ouvir todas as mensagens de voz dela, todos os sentimentos que dava para perceber na voz dela, sabe? E daí ele começa a notar, fazer anotação, assim, tipo, esse sentimento foi no que ela falou aqui, começa a analisar muito e começa a ouvir que nem um podcast, sabe? E daí, no final, no último episódio, no finalzinho mesmo, ela explica pelo áudio que ele ouve, ele tá num bar sentado e daí ele ouve uma das mensagens de voz que ele não tinha ouvido e ela explica por que ele chama de Bebê Rena, porque o nome da série é Bebê Rena e ela chama ele de Bebê Rena durante toda a série. Porque quando ela era criança, ela tinha uma pelúcia de uma rena. E daí ela achava muito parecido com o Donnie com a Rena. Ela gostava muito da Rena, assim como ela gostava muito do Donnie. Aí ela perdeu os dois. Porque ela perdeu a Rena e agora foi presa. Daí ele começa a chorar, assim, no bar. Tipo, o cara no bar percebe assim, você tá aí, né? Você pediu uma bebida aí, bah. Daí você tem que pagar, né, amigo? Daí ele vê assim, tô sem carteira. Desculpa, tô sem carteira. E daí o cara do bar fala, não, é por conta da casa. Daí ele se vê na mesma situação que a Marta. Uma bebida por conta da casa. Quando ele estava mentalmente estável. Uma pessoa mentalmente estável que recebe um ato generoso e que daí muda todo o pensamento dela. E isso é Bebê Rena. E é uma série uau. Uau. Enfim, gente, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pelos 2.000 inscritos! Eu fico muito feliz. É uma marca bem grande. Meu Deus do céu. Eu fico feliz que vocês gostam de assistir meus vídeos.
E eu pretendo trazer mais análise de filmes, de jogos e de tudo mais, porque é algo muito legal de se fazer. E também dá um assunto bem legal, um norte bem legal, e dá pra trazer, tipo, assista isso se você quer entender isso, tipo, trauma. Você quer entender sobre trauma, disso, daquilo, sabe? Então, eu recomendo. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Bye, bye.